Bom dia a todos, obrigado pela presença. Tem uns provavelmente escutando de lá ainda que estão vindo, então venham, vai começar. A gente vai ter um primeiro pedaço dessa conversa, vocês podem perceber pelo material que esse é o único painel hoje que vai ser um bate-papo entre duas pessoas. Então a gente vai tentar deixar isso bem aberto, a gente vai tentar ser bastante provocativo da forma positiva para a gente entrar um pouco nos detalhes. Então o primeiro pedaço vai ser a Érica contando um pouco do que eles estão fazendo lá e depois a gente conversa um pouco e eu vou abrir para ter bastante interação com vocês. Tá. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Queria agradecer a ZAP pelo convite e além de um grande prazer, é uma ótima oportunidade para a gente realmente fazer esse bate-papo e contar tudo aquilo que a gente vem fazendo na Sul América e a ideia da ZAP da gente realmente mostrar na prática, né, o que a gente está construindo. É muito bacana, a gente sai um pouco da teoria para mostrar a prática e a ideia é a gente fazer esse bate-papo e bastante interativo. Me apresentando, eu sou diretora de sinistros de saúde da Sul América. A Sul América é a maior seguradora independente do país. A gente conta hoje com 20 mil prestadores médicos, 7 milhões de segurados, sendo que 3,1 são de saúde e odonto. E a gente vem nesse desafio de ser uma operadora não verticalizada que tem a intenção e o desafio de fazer gestão de saúde e de ordenar o nosso segurado e de orquestrar a jornada assistencial do nosso segurado da melhor forma possível. Então, a minha palestra ela vai se concentrar em dizer como é que a gente está fazendo essa jornada. Inicialmente, a gente iniciou a jornada de digitalização e de eficiência de sinistros há uns 4, 5 anos atrás. Então, a gente já está nessa jornada de excelência operacional e de regulação de sinistro há alguns anos. E mais recentemente, há 1, 2 anos, a gente começou esse desafio de tentar se estruturar para fazer uma coordenação do cuidado e realmente ser mais influenciador na gestão de saúde do nosso segurado. Um desafio, de novo, para quem não tem estrutura própria e para quem não é verticalizado. Então, a gente vai falar muito do uso da tecnologia para fazer essa orquestração. Aqui só para falar brevemente de tudo que a gente fez do ponto de vista operacional e de excelência dos nossos processos. A gente pode dizer hoje que a gente tem um processo de regulação de sinistro completamente automatizado e digitalizado e em algumas frentes digital também. Todo o nosso processo de autorização hoje, ele não tem papel, ele é todo digitalizado. A gente faz 1,3 milhões de autorizações mês, com um nível de automação bastante grande, de 95%. Os nossos processos de auditoria médica também totalmente automatizados, online, com aplicativo para os nossos auditores, com consensos eletrônicos de conta com os hospitais também online e digitalizados. Nós investimos há 3 ou 4 anos atrás num processo de analytics para contas médicas, né? A gente já tem hoje um processo de inteligência por onde passam as nossas 2,5 milhões de contas médicas e a gente consegue selecionar o sinistro desviado e com isso fazer um saving bastante interessante de sinistros de baixo ticket, que é muito pulverizado e a gente consegue fazer essa regulação de forma muito eficiente. Então, a gente tem um processo de autorização muito focado na complexidade, no alto custo, e tem a auditoria preditiva focada num ticket mais baixo, ambulatorial, onde a gente consegue um saving de por volta de 9 milhões mês, só olhando para essas contas desviadas. A gente tem toda a nossa análise e pagamento de contas automatizadas, né, um volume grande, mas totalmente automatizado. A gente não tem mais papel dentro de casa para fazer análise de sinistro. E recentemente, vocês devem ter visto, a gente implantou o reembolso digital, inicialmente para consultas. Hoje todas as consultas dos nossos segurados por reembolso são encaminhadas e liquidadas automaticamente através do nosso aplicativo e a gente está agora trabalhando no processo de expansão do reembolso, não só para consulta, mas para os outros procedimentos de maior complexidade. Então aqui só para dar um overview do quanto a gente
nos últimos anos, investiu em regulação, investiu em excelência operacional, de modo que a gente tem níveis bastante adequados aqui de satisfação do nosso segurado do ponto de vista de operação. Obviamente, que isso não era suficiente, né? A gente tem demandas aí, principalmente dos nossos estipulantes, dos nossos clientes e do próprio segurado, onde a gente precisa organizar, orquestrar e colocar o nosso cliente também junto do nosso jogo e mostrar tudo aquilo que a gente está fazendo dentro de casa. Há aproximadamente 2 meses, a gente implantou esta novidade, que nós chamamos de gestão conectada. Nós trocamos a nossa ferramenta de autorização prévia por uma ferramenta Salesforce, e a gente entendeu que a gente não deveria só trocar, mas a gente deveria atender uma demanda do nosso cliente, do nosso estipulante, de participar do nosso processo de autorização. A gente gostaria de dar a possibilidade para o nosso cliente, para o médico da nossa empresa cliente, para que ele pudesse fazer uma cogestão do nosso processo de autorização. Porque os clientes diziam, ok, Érica, a sua regulação está bem bacana, é bem bonita, você tem bastante especialista, ela é legal, mas eu quero participar. Porque do meu lado eu também conheço o segurado, eu também conheço as dores, eu sei qual é o perfil da minha carteira e eu quero participar. E você só me avisa no final, você me diz, está autorizado uma cirurgia de coluna, e depois eu não consigo fazer mais nada com isso. E eu tenho que acreditar naquilo que você fez. Então, ao fazer essa virada da ferramenta de Salesforce, a gente entendeu que deveria abrir essa janela de oportunidade para que o cliente conseguisse participar conosco. Então, como funciona isso? A partir do momento em que chega a solicitação de autorização para a nossa empresa, que vem dos hospitais, neste mesmo momento, os médicos das empresas estipulantes conseguem acompanhar com a gente, online, on time, todo o processo de regulação que a gente faz, com algumas janelas de oportunidade para que ele possa atuar e sugerir alguma ação. Eu gostaria de sugerir uma junta médica nesse caso, ou não, eu não gostaria que esse segurado fizesse uma junta médica, porque eu já o conheço e já sei que ele tem um problema de coluna, e ele já tentou todos os tipos de tratamento, eu estou tranquilo. Enfim, todo tipo de troca que a gente possa fazer com a empresa cliente, a gente faz nesse momento a quente. E quando essa autorização é emitida, ela já é emitida em consenso com o médico da empresa estipulante. Então, essa é uma das ações que a gente está colocando em ação há uns 2 meses. Ela é toda feita com termo de consentimento, né, com um termo contratual, onde o médico da empresa estipulante assina, que é responsável pelos dados, pela confidencialidade, enfim, tem todo um cuidado aí com a confidencialidade de dados, é uma ferramenta só para médicos das empresas, guardando aí a questão do sigilo médico. Além de acompanhar, isso aqui é um painel onde o médico também consegue selecionar e fazer alguns combos de que tipo de cirurgias ou de procedimentos que ele gostaria de acompanhar. Então, se ele quiser acompanhar só a cirurgia de coluna, ele acompanha. Se ele quiser acompanhar a gastroplastia, ele acompanha. Se ele quiser acompanhar algum grupo de segurado específico, ele acompanha aquele grupo e ele recebe alertas. Então, supondo que você queira acompanhar a vida assistencial de um executivo da empresa, é possível que você marque aquele executivo e acompanhe. Você é médico, de novo, repetindo, sempre o médico da empresa. Isso aqui não é uma ferramenta para administrativos e nem para o RH, é para médicos da empresa. Mas de forma que você consegue fazer toda essa gestão e ter uma certa previsibilidade do sinistro muito maior do que você tinha na hora que a gente mandava os dados de conta. Em paralelo a isso, também a nossa área de clientes, que cuida do pós-venda, também desenvolveu uma ferramenta de Health Analytics, onde a gente disponibiliza hoje para 50 empresas relatórios customizados, né, relatórios a respeito do perfil populacional da empresa. Então, através desses relatórios de Health Analytics, a gente consegue dar o perfil populacional, quantas mulheres, quantos homens, o perfil epidemiológico, se em alguns casos, se os exames de prevenção já estão sendo feitos ou não, qual é o percentual da população que fez mamografia, o percentual da população que fez qualquer outro exame preventivo. Então, também é mais uma ferramenta onde a gente está dando visibilidade para a empresa cliente daquilo que a gente está fazendo dentro de casa, de forma que a empresa cliente também possa colaborar na gestão do sinistro. Então, essa é uma das frentes que a gente está colocando agora.
E ainda olhando, então, para o cuidado coordenado, né, a gente, olhando para esse desafio de como coordenar o cuidado numa empresa que não é verticalizada, a gente entendeu que a gente só consegue fazer isso através de tecnologia, né? Então, nós implantamos uma plataforma de Health Cloud, onde a gente consegue colocar médicos e beneficiários nesta plataforma e acompanhar como é que é esta jornada assistencial e fazer a intervenção nesta jornada assistencial de forma que a gente tenha uma melhor qualidade e um melhor desfecho com redução de desperdício. Hoje, nessa plataforma de coordenação, a gente tem já 37 mil beneficiários já nesta plataforma, 252 mil consultas na plataforma, consultas com esses médicos da coordenação do cuidado, 1.164 médicos que são escolhidos, obviamente, com critérios bastante elevados de excelência, de resultado, de desfecho, onde a gente integra esses médicos na plataforma. A gente já fez 14.360 encaminhamentos dentro da plataforma para especialista. A plataforma permite que a gente faça o encaminhamento dentro dela. E a gente tem, nesta plataforma, integrando o ciclo de cuidado coordenado, 95 mil beneficiários em programas de saúde ativa, que são aqueles programas que a gente já vem desenvolvendo há anos e que a gente passa a conectar também nesta plataforma da coordenação do cuidado. Então, esse é o nosso grande desafio atual, melhorar a experiência para o médico, porque a partir do momento que eu integro esse médico na plataforma, eu também devolvo dados assistenciais para esse médico a respeito do paciente que ele está atendendo. Eu melhoro o resultado para o paciente, eu melhoro a experiência para ele, porque à medida que ele trafega na coordenação, eu tenho uma equipe central que acompanha, que faz os contatos e que ajuda a este direcionamento para o melhor cuidado. E eu tenho uma melhora na eficiência da operação, com um saving aí, redução de desperdícios, enfim, com melhores resultados para todos. Além disso, e aí é o tema principal da nossa apresentação, como a gente entendeu que a tecnologia é a ferramenta por onde a gente vai conduzir o nosso segurado, a gente passou a desenvolver alguns serviços, né, alguns canais e serviços, onde o segurado, a partir do momento que ele faz o contato conosco, eu consigo começar a direcioná-lo e a colocá-lo no melhor tipo de atendimento possível para a complexidade, para a característica do evento que ele vai ter. Então, através do aplicativo, a gente começou a desenvolver funcionalidades onde justamente eu possa fazer esta orquestração. Então, quando ele acessa o nosso aplicativo, naturalmente ele vai buscar uma rede. Nesta rede, a gente já prioriza o médico da coordenação do cuidado, porque são os médicos com quem a gente tem maior parceria, tem melhor desfecho, tem melhor resultado. Para algumas especialidades, eu vou dar o detalhe depois de cada assunto desse. Para algumas especialidades, a gente já consegue fazer o agendamento eletrônico. Então, para cardiologia, dermatologia e endócrino em São Paulo, nós começamos um piloto de agendamento eletrônico. O segurado consegue, dentro do aplicativo, já solicitar uma consulta. Ele pode usar a orientação médica por telefone, a depender da gravidade que ele tiver, do assunto que ele tiver ali naquele momento. Ele pode chamar o médico na tela, que é a nossa telemedicina para a pediatria, vou dar detalhes lá na frente. Se ele não conseguir resolver com o médico na tela, ele faz o pedido de um médico em casa, que é um apoio para quando o médico da tela, numa simples orientação, não conseguiu resolver, a gente manda o médico em casa para fazer as prescrições e os tratamentos necessários. A partir daí, se ele necessitar de um procedimento cirúrgico, já qualquer internação que precise de autorização, ele passa pelo nosso processo de autorização. Acontecendo a autorização, a gente tem todo um departamento que faz a gestão de internação, visando uma alta mais precoce, com complexidade e custos menores. Todos os programas do Saúde Ativa conectados e o Web Meetings que a gente está fazendo também com a rede, para fazer a parte educativa de todo esse ciclo com esses médicos. Eu vou passar cada um, vai ficar um pouquinho mais claro.
Em telemedicina, né? Nessa frente que a gente está chamando de telemedicina, a gente desenvolveu o processo de telejunta, né? Onde a gente disponibiliza para empresas estipulantes uma segunda opinião com um médico super especialista sobre algum assunto complexo, sobre algum segurado que tem algum problema de saúde bastante complexo e que precise de uma consultoria especializada de algum profissional. A gente tem parceria com alguns fornecedores, um deles é o Einstein, mas a gente também faz com outros parceiros, desde que haja necessidade. Então, a gente convoca, é possível que a gente coloque, através de telemedicina, a gente preparou toda uma sala lá, que a gente brinca que é a sala da Globo News, uma sala totalmente equipada, onde a gente coloca o médico do trabalho da empresa, ou o médico representante da empresa, o nosso médico especialista e mais um ultra especialista, que é esse nosso parceiro, para discutir casos de alta complexidade, onde o tratamento eventualmente é mais difícil, a conduta médica é um pouco mais difícil de ser estabelecida, né? Eventualmente para casos onde a gente não tem cobertura contratual e a gente precisa discutir as possibilidades de melhor custo, melhor desfecho. Então, para casos extremamente complexos, a gente tem feito a telejunta médica com bastante sucesso. A gente tem usado a nossa mesma sala de telemedicina para fazer esses web meetings. A gente traz também especialistas aí, não para discutir um caso específico, mas para temas muito relevantes e que geram dúvidas do médico da empresa cliente ou do próprio médico da rede, enfim, algumas diretrizes técnicas da Agência Nacional de Saúde que são mais difíceis de serem compreendidas, a indicação de alguns exames, enfim. Temas de bucomaxilo, cirurgia ortognática, enfim, quem está no meio sabe quais são as encrencas que a gente precisa de apoio, né? Tanto o médico da rede quanto o médico da empresa. A gente tem usado a sala para fazer esses web meetings, com bastante sucesso. E, recentemente, a gente implantou o médico na tela, onde a gente disponibiliza um pediatra para crianças menores de 12 anos, e que em poucos cliques, a gente vai mostrar um vídeo bastante elucidativo depois, mas em poucos cliques, a mãe, né, a titular, a mãe, consegue fazer uma teleorientação, uma teletriagem, e dirimir uma série de problemas simples que evitam depois uma ida desnecessária ao pronto-socorro ou mesmo uma consulta médica. A gente vai mostrar. Tudo isso que a gente desenvolveu, telejunta, web meeting, médico na tela, tudo isso à luz da segurança de dados, né, da LGPD e do sigilo médico. Nós temos uma frente na companhia tratando de forma muito séria a questão da LGPD. Então, todos esses serviços que estão nascendo já sob a ótica da nova legislação de LGPD, e a gente está procurando já fazer esse nascimento, já compliance com a nova legislação. A gente também tem a orientação médica por telefone, né, para dirimir dúvidas mais simples, ou fazer uma orientação, eventualmente, para ir a um pronto-socorro, ou até um APH, onde a gente disponibiliza ambulância para ir em casa com o médico e tentar ser bastante resolutivo. A gente criou também, vou mostrar um pouquinho adiante, no nosso aplicativo, uma solução para a solicitação de medicamentos quimioterápicos e imunobiológicos, que a gente entrega em casa. A gente sempre fez, desde da regulação da ANS para a quimioterapia oral, a gente optou por fazer essa entrega de medicamentos em casa, mas a gente ainda não tinha um tracking de fácil visualização para o segurado e a gente não tinha a possibilidade do segurado solicitar pelo aplicativo. Então, é mais uma funcionalidade que a gente está integrando aqui no nosso aplicativo. E o médico em casa, que são as consultas em domicílio, que a gente tem para pediatria, geriatria e que a gente disponibiliza para as principais capitais. Ainda não todas, mas para as principais capitais aqui do Brasil. Também, da mesma forma, estrutura de segurança de dados e sigilo médico. Tudo isso junto, né? Quando nós começamos, a gente falava o uso disso tudo é a telemedicina. Mas a gente entendeu que não é a telemedicina por si só, né? Não são frentes de telemedicina isoladamente que vão fazer com que a gente coordene
o segurado, que a gente faça uma melhor gestão de saúde, é a integração desses serviços de forma correta, a utilização de forma correta, é que vai conseguir fazer com que a gente tenha uma eficiência melhor, menos desperdícios, menos redundâncias, menos idas desnecessárias a pronto-socorros, enfim, uma utilização mais adequada. E aí a gente deixou de falar só em telemedicina para falar de medicina conectada, enfim, de que forma que a tecnologia e todos esses serviços integrados na nossa plataforma da coordenação do cuidado vão conseguir gerar uma melhor eficiência e uma melhor assistência para o nosso segurado. Bom, aqui trazendo um pouco, então, dos números que a gente tem e dos resultados. Orientação médica por telefone, a gente teve 15.700 atendimentos nos últimos 12 meses, um NPS de 70, e aqui a gente tem também um índice de eficiência de evitar a ida ao pronto-socorro bastante elevada. Através do aplicativo, com um toque, o segurado pode ligar e acessar a orientação médica, bastante simples. Aqui tem alguns critérios para auxiliar, em que casos ele pode ligar, ele deve ligar. Se ele não conseguir a resolutividade do seu problema com a orientação médica telefônica, ele tem a possibilidade, então, de usar o médico na tela. A gente abre essas duas possibilidades, né? O médico na tela e o médico em casa. Inicialmente, o médico na tela, como eu já disse, a gente implantou para a pediatria, menores de 12 anos. A gente tem tido um resultado bastante satisfatório, O nosso NPS, em semanas e semanas seguidas, gira em 100. É uma satisfação muito alta do nosso beneficiário, às vezes cai um pouquinho, mas assim, a média está na faixa de 85, chega a 90, o que reforça o nosso propósito de realmente se utilizar da telemedicina como ferramenta para a gestão de saúde, porque é uma ferramenta que pode reduzir custo e também gera satisfação do nosso segurado, né? Essa coisa de a telemedicina é desumanizada, a gente está provando que não, né? A gente tem casos muito emblemáticos onde a mãe está na praia e a criança teve uma queimadura para uma água-viva, em 2 cliques ela chama um médico que atende ela na praia. Então a gente não pode dizer que isso é desumanizado, né? Isso é mais humanizado do que ela ter que sair do lugar onde ela está, pegar um carro, ir para um pronto-socorro, às vezes num lugar desconhecido, e ter toda aquela trajetória aí mais dificultosa do que simplesmente chamar um médico que pode fazer orientação, verificar se o caso é grave ou não, se é um caso de alergia ou não, e se deve encaminhar o médico em casa ou não. Nessa frente, a gente dispara o atendimento e a gente faz um follow-up depois de 3 dias, para entender se realmente foi solucionado, qual foi o desfecho final, e depois a gente configura e completa a nossa análise, olhando depois para o nosso banco de dados e confirmando se realmente houve a gente evitou realmente a saída desnecessária, e a nossa taxa aqui tem sido muito, muito elevada. A gente está evitando 85% de casos que iriam para pronto-socorros e a gente consegue resolver só com o médico na tela. Aqui a gente começou com uma carteira pequena, com PME, e agora a gente já estendeu, a gente está com a carteira inteira da Sul América para os elegíveis, obviamente, agora com menos de 12 anos, e recentemente agora por conta da sazonalidade, né, do momento, gripes e, enfim, todas as infecto-contagiosas agora dessa ocasião, a gente estendeu para 4 teleorientações momentaneamente, até para a gente experimentar como é que vai ser o desfecho disso e comprovar nossa tese de que isso aqui vale muito, tanto do ponto de vista assistencial quanto do ponto de vista de custo. Aqui também muito simples, ó, ele dá o termo de aceite, né? Então, já adequado aqui a LGPD e a sigilo médico. O médico, quando começa a consulta, também reforça com o segurado o aceite, o termo de aceite, avisa que a ligação está sendo gravada, que ficará gravada em nossos bancos, e tem toda uma governança aí para a gente garantir segurança e qualidade do atendimento.
Aqui, através do aplicativo, ele já coloca o número do telefone dele, ele já marca, ele tem a possibilidade de agendar após 15 minutos da chamada dele. Ele recebe um push de que já está agendado e a partir de 15 minutos ele já consegue fazer a sua consulta. Tá lá. Triagem médica disponível, né, que é a teletriagem. A gente está um pouquinho discutindo a questão da nomenclatura, né, porque na resolução anterior era a teletriagem, a resolução caiu e a gente está no nível, então, da teleorientação ainda, que é a resolução bem anterior. Mas é uma questão só de nomenclatura. A triagem fica disponível. A gente avisa o segurado que ele tem que estar num lugar iluminado, silencioso, privado, de preferência com Wi-Fi. Funciona sem Wi-Fi, mas de preferência com Wi-Fi para a ligação não cair. E está lá, aparece a nossa médica e consegue fazer a teleorientação. 215 atendimentos, numa crescente, porque agora a gente massificou para a carteira inteira. Se ele não conseguiu resolver com o médico na tela, ele tem a possibilidade do médico em casa. Nossa própria equipe do médico na tela dispara a consulta do médico em casa, ou também, por hora, se o paciente resolver não fazer o médico na tela, mas chamar diretamente o médico em casa, ele pode também chamar o médico em casa. A gente está discutindo ainda essa questão da árvore de decisão, né? Nós estamos colocando os serviços e agora partindo para essa integração e o nosso desafio é colocar essa árvore de decisão a depender da complexidade do caso que aparecer, mas de forma que seja simples para o segurado entender. Então, ele pode chamar o médico em casa, 3.913 atendimentos, NPS de 76, também bastante elevado. O médico vai até a casa do paciente e aí sim pode prescrever e dar as orientações mais complexas. Também de fácil acesso, ele consegue lá, através do aplicativo, com alguns cliques, solicitar, seleciona o médico e aguarda a chegada do médico. Aqui o agendamento rápido, nós começamos recentemente, como eu já disse, cardiodermato-endócrino em São Paulo. Nós já temos 191 solicitações de agendamento, 50% dos casos agendados em menos de 1 hora. A gente faz esse agendamento rápido através da plataforma do Health Cloud, que fica acessível às nossas secretárias dos nossos médicos, da plataforma da coordenação do cuidado, e a gente consegue fazer esse match entre a solicitação do segurado e a agenda do médico. Aqui também de uma forma bem simples, quando ele vai buscar a rede, ele já acessa, se for cardiologia, se for uma especialidade que já está no nosso piloto, ele já consegue acessar e pedir o agendamento rápido. Dados, a mesma coisa, ele coloca um range das datas que ele prefere, data do agendamento, e isto vai lá para a secretária e a gente consegue fazer o agendamento. Por fim, só para dar um detalhe, não vou me estender muito, a gestão de medicamentos. Hoje a gente tem 5.000 beneficiários que fazem uso de quimioterapia oral ou imunoterápicos, onde a gente entrega esses medicamentos em casa, é um diferencial nosso, mas até então a gente não tinha esse tracking, não tinha essa possibilidade que o pedido fosse feito através do aplicativo. O segurado tinha que acessar a nossa central. Nesse caso, como a gente entrega em casa, não é o prestador que pede, então não é uma rotina normal o prestador pedir. A gente implantou o aplicativo, a gente já tem o aplicativo de pé para casos de manutenção e está lançando recentemente agora para solicitação. Ele entra lá, ele vê lá medicamentos. Ele consegue clicar nos tipos de medicamentos e já solicitar o medicamento. Solicita o medicamento. Imunobiológicos e quimioterápicos, ele clica. E aí tem todo o passo a passo aqui, bastante intuitivo, dos anexos que ele precisa nos enviar. Então, solicitação médica, os laudos de exame, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para fazer a regulação. O segurado tirando foto, ele já vai anexando. Ele anexa tudo que ele precisa, estiver tirando as fotos. Ele já recebe que está em análise, o pedido em análise aqui. E depois ele vai acompanhando todo o tracking do pedido que está a caminho e que está entregue. Ele consegue ver ao longo de toda a jornada aí do medicamento os times todos das entregas.
Encerrando, o recado, né, o desafio que a gente tem aqui é realmente o uso da tecnologia de forma a nos ajudar a fazer gestão de saúde. A gente já tinha programas muito parrudos de gestão de saúde, né, crônicos, complexos, programas de prevenção, wellness, e a ideia é que a gente conecte definitivamente tudo isso nessa plataforma de coordenação de cuidado, que a gente conecte todos esses serviços também à plataforma da coordenação e que a gente, através de todas essas conexões, a gente também possa colher dados assistenciais para entender um pouco mais a característica da nossa população e aí sim retroalimentar através da confecção e da criação de novos programas, onde a gente possa fazer mais prevenção, mais bem-estar, mais wellness. Então, a nossa visão de futuro realmente é essa, né? Ter uma medicina tecnologicamente avançada, né? Tecnicamente bem gerida, por meio de conexões fortes entre os agentes que provêm assistência à saúde, acessível aos pacientes e será mais eficiente e, ao mesmo tempo, mais humana, uma vez que a inovação está a serviço do indivíduo e não visa a sua substituição. Deverá ser personalizada, intervir em tempo hábil e preciso, isso é muito importante, o timing das coisas é bastante importante. Reduzir situações críticas e redundâncias, né? E sempre, claro, ter o paciente no centro da atenção. Acho que esse é o nosso desafio, estamos no caminho. Sul América tem feito muito investimento nesse sentido e para tudo isso que a gente está fazendo, a gente tem indicadores de performance, de entrega, de resultados, onde a gente possa comprovar ou não que a gente acertou, se a gente não acertou, a gente retomar um novo caminho. Enfim, a gente tem toda uma governança e todo um controle para tudo isso que a gente está fazendo e muitos indicadores de performance, de resultado, de desfecho, para poder balizar essa nossa visão de futuro e esse novo desafio. Acho que era isso, eu fico à disposição. Muito obrigada. Legal, legal. Muito legal a gente poder bater esse papo, a gente se gosta muito, então a gente se provoca, é muito legal. Tem tantas perguntas, fiquem à vontade também para perguntar. Eu estou com o celular com as minhas perguntas, coisas que eu tô louco para perguntar aqui para você, né, Érica? E fiquem à vontade para falar com a gente aqui. Eu vou tentar, de certa forma, balancear bastante para a gente ter uma discussão bem rica. É muito interessante isso que você está falando, é um tópico muito, muito atual. E uma dúvida, algo que tem acontecido muito, e está claro, você pela característica é uma operadora, mas pela característica de ser uma seguradora, você tem algumas diferenças comparado com uma medicina de grupo, né? A gente tem visto movimentos de Apvida, de Intermédica, de outras medicinas de grupo de aquisição, né? Teve recente da São Francisco, teve agora semana passada outra da Apvida fazendo. Então, que é uma diferença que a gente sabe, no final das contas, de acesso à informação. A gente está falando de gestão de saúde e sem informação a gente não vai fazer gestão de saúde. E me parece que vocês estão num movimento de verticalização mais uberizado, né? Menos infra, mas muito mais essa conexão. Eu queria que você comentasse um pouco até da parceria que vocês fizeram com a Docway, com a parceria que vocês têm com a Sharecare. Então, como é que isso está conectando essa visão de fato, é praticamente uma verticalização, mas não tem prédio, certo? Então, como é que vocês estão vendo isso? E tentando olhar também desde da tua rede de coordenação de cuidado, onde existe uma necessidade grande de estar bem próximo daquele profissional, para ajudar ele, no final das contas, a estar junto nessa jornada, né, de melhorar o cuidado com o paciente. Sim, está perfeito. O nosso DNA realmente é um DNA de seguradora, né? Quando você olha para a nossa história, a gente sempre teve essa convicção de que a gente pode fazer, ser uma boa operadora, ter níveis assistenciais muito altos, ter uma rede de excelência, mesmo sem colocar investimento em estrutura física, né? Isso tem se provado verdadeiro até pelos nossos resultados, né? A gente tem conseguido manter níveis de sinistralidade muito bons,
E claro, cada modelo tem seus pontos positivos e pontos negativos. Realmente a gente tem optado por fazer esta conexão, né, e essa gestão e essa conexão com fornecedores de forma tecnológica, né? O que não inviabiliza a gente ter fortes parcerias, né, e a gente se utilizar de fornecedores e de parceiros que possam se integrar de forma sistêmica à nossa realidade e que a gente possa ganhar com isso sem ter que de novo, colocar investimento em estrutura física. Mas uma pergunta, para isso acontecer você vai ter vários fornecedores, certo? Exato. E a gente sabe, você tem de um lado o Salesforce grande e você vai ter pequenas empresas que... Como é que você garante que o povo se conecte, né? Qual que é o papel da Sul América nessa jornada? Porque é uma coisa fundamental que em muitos ambientes gera uma dificuldade, mas como é que vocês estão lidando entre empresas que você não necessariamente tem gestão, que, vocês têm que se comunicar, porque se vocês não se comunicarem, porque vocês são fornecedores, todo esse medicina conectada não vai acontecer. Acho que o ponto fundamental de tudo isso é que a gente quer garantir o nosso papel de orquestrador, né, de gerenciador principal. Então, tá muito no nosso desafio aqui a gente criar o modelo ideal, a gente tentar criar, obviamente é um desafio, mas a gente estabelecer qual é o modelo ideal, qual é o conceito que a gente quer, e a partir daí, a partir do momento que a gente tem o conceito e a gente tem o modelo, aí sim os nossos fornecedores se plugarem e se conectarem conosco e entre si. Então, até por isso a questão da plataforma e da escolha dessa plataforma que dá essa possibilidade de conexão. Então, o modelo a gente entende que deve ser nosso. Estamos no desafio, estamos aprendendo. Dominação total. Exato, estamos no aprendizado, né? Também temos desafios grandes, mas a gente não quer um modelo Frankenstein, a gente quer que a gente seja o orquestrador, até porque a gente tem todos os dados e outros insumos que às vezes o fornecedor não tem. Então, eu tenho todo o histórico do segurado, eu tenho todo o perfil da carteira, eu tenho a minha base de sinistro de 2,5 milhões de contas em que eu posso analisar. Então, a gente tem toda a história do segurado, do começo ao fim da jornada dele. A partir do momento que eu crio o conceito, que eu crio o meu modelo, os fornecedores vêm e se conectam ao meu modelo. Tem desafios tecnológicos? Tem. Faz parte enormes. Faz parte da negociação com ele. Exato. E é esse desafio. Você tá fora, é o desafio tecnológico que a gente tem a vencer aí. Entendi. E pensando nessa visão de vocês de ser o centralizador dessa informação, isso foi até algo que o Leandro falou aqui antes. Olha, eu preciso que as operadoras sejam gestores, né, junto com os RHs, com as empresas, os estipulantes e mais os parceiros. E aí é um ponto central da LGPD, né? Porque no momento que você se coloca como controlador e você tem tantos fornecedores que vão ser vistos como LGPD, como operadores, e a gente sabe que a grande pressão vai estar em cima do controlador, existe e todo mundo aqui de saúde sabe que existe um desafio muito grande em relação a dados clínicos, né, que pode ser de contas médicas, mas eventualmente são dados clínicos mesmo. Quem vê quem, tem a famosa discussão de quem recebe o dado é o titular, mas ele tem dependentes, não necessariamente dependente quer que o titular fique sabendo. Como é que vocês estão lidando com isso? Eu sei que é um processo, as coisas não estão claras, a LGPD também não está tudo claro, mas um pouco mais de detalhe nessa discussão de onde é que esse dado meu vai parar, porque você precisa que ela seja conectada, que ele esteja em vários lugares. Uhum. Mas como você vai estar no holofote da autoridade, como é que você garante também a segurança do lado de vocês? Uhum. Esse é um baita desafio, né? A gente está se estruturando também. Já temos muitas pessoas já apostos para entender todo esse desafio da LGPD.
O que a gente tem feito é olhar para tudo isso que está nascendo já à luz da nova legislação, daquilo que está claro, né? Obviamente tem coisas ainda que são cinzas, mas daquilo que está claro, a gente está procurando ser muito proativo e olhar para a LGPD com bons olhos. Olhar para a LGPD entendendo que a gente é uma empresa que tem capacidade de estar muito compliance com os processos, olhar para isso como um diferencial. Né? A partir do momento que a gente coloca a estrutura, coloca investimento para olhar a LGPD e já construir todos esses processos à luz do LGPD, eu estou olhando para o moço da LGPD que está sentado ali da Sul América, e fica de olho em mim, porque tudo que eu estou pondo aqui, ele olha lá, olhando para esse investimento que a gente está fazendo no LGPD, a gente está olhando isso como uma possibilidade de valor para a Sul América. Se a gente constrói, se a gente acerta e a gente está compliance com isso, a gente passa a ser diferenciado em relação ao mercado. Tem desafios, gente? Tem desafio para burro. Porque eu tenho que estar compliance, o meu fornecedor tem que estar compliance, o meu segurado precisa dar o termo de aceite, a minha empresa estipulante precisa entender. Eu tenho tudo isso que eu estou construindo para frente, mas tenho todo o legado que eu já tenho na casa. Né? Quando a gente fala em LGPD, se eu falar da minha área de autorizações, que lida com sinistro e que tem todos os dados clínicos do paciente, com a minha área de liquidação de sinistro, que também recebe informações, enfim, a gente tem que olhar para frente, tudo que é estratégico, olhar para trás, é um baita de um desafio. Francamente, a gente não tem ainda todas as nuances e tudo absolutamente claro. Mas eu posso dar garantia para você que tudo aquilo que está nascendo e tudo aquilo de mais crítico está sendo endereçado e a gente espera que isso se transforme em valor para a companhia. No final do dia, você vai usar as plataformas digitais que vocês têm para, de fato, conseguir o nosso tão querido consentimento do paciente para conseguir fazer as coisas que você tem. Exato. Acho que é o grande desafio, a gente ir atrás desse consentimento, né, claro, esclarecido para ele. Né, exato. Entendi. Tanto para o paciente quanto para o médico. Então, quando a gente fala, a gente tem o médico na plataforma da coordenação do cuidado, a gente está fazendo o mesmo exercício também com o médico. Também tem o nosso jurídico, o nosso pessoal de LGPD, de sigilo médico, olhando como é que eu dou essa tranquilidade para o médico que está lidando com os dados de uma forma agora um pouco mais sistêmica, né? Perfeito. Então, a gente também está olhando para a segurança do médico. E aí, pegando exatamente esse seu gancho de segurança do médico, a gente está olhando em gestão de saúde, você precisa garantir que, ou tentar pelo menos, com que quem está prestando a assistência no final do dia esteja em linha com recomendações, protocolos. A gente sabe do tamanho do desperdício que existe hoje em procedimentos que não são necessários e também de procedimentos que são necessários e não são solicitados. O exame que deveria ser feito não é, ou o exame que não deveria ser feito e é solicitado. Né? E essa me parece que é uma fruta bem baixa, né? Que se a gente pelo menos alinhar um pouco as recomendações e os protocolos com os provedores, isso vai ter uma diferença muito grande e a gente consegue usar esse gasto nas coisas que talvez interessem mais. Né? Como é que vocês estão lidando com isso? Pode falar um pouco mais da rede de coordenação de cuidado, que são os médicos que vocês estão mais próximos, como é que vocês estão influenciando eles na ponta, para eles estarem em linha com uma medicina mais baseada em evidência, que seja mais resolutiva, e também vocês conseguirem, como é que vocês avaliam ele? Que ele é uma boa, mas será que o desfecho no final, não só com contas médicas, mas como é que vocês estão olhando um pouco mais com o microscópio, que ele pode ter uma diferença muito grande, né, no final? Tá perfeito. A gente começou a plataforma da coordenação com os médicos em que a gente já tinha protocolos fechados, por incrível que pareça. Foi uma das opções porque a gente queria começar com quem realmente estava, que era parceiro, que tinha entendido a nossa proposta, e que realmente a gente já tinha combinado o jogo de protocolos. Então, a gente começou com algumas especialidades em que a gente já tem essas diretrizes técnicas mais amarradas e, enfim, procedimentos, materiais. Então, nós começamos com bucomaxilo, com ortopedia, e à medida que isso vai avançando, a gente também vai colocando outras especialidades e vai correndo atrás também desses protocolos, né? Tem uma mudança fundamental aí para toda a nossa operação e para toda a nossa regulação e para todo o nosso controle, né? À medida que eu coloco os protocolos,
Eu tenho que fazer uma mudança completa no meu modo de controlar, porque ele deixa de ser o fee for service e aquela regulação dura em autorização para passar a ser uma regulação baseada em desfecho e resultado. Mas a gente está olhando para isso também. É um desafio, tem um time de análise um pouco diferente, a gente precisa criar indicadores, a gente tem criado para algumas especialidades. Eu não sei, é um desafio tão grande que eu não sei, parece mato alto, mas a hora que a gente vai fazer, ele não é tão alto, ele tem o seu nível de complexidade. Ah, não, com certeza, tem um desafio. Né? Mas você está falando tanto do protocolo e recomendação do alto custo, ou vocês também estão com o olho na atenção primária, que é, vou lá fazer meu check-up, ou vou lá fazer a minha prevenção, e aí tem o que acontece? A gente está mais evoluído para o alto custo e para a complexidade, que foi por onde a nossa história nos levou, né? Ser um pouco, acho que a história de todas as operadoras, né? Inicialmente foi olhar para o alto custo e para a complexidade. Então, a gente está mais evoluído na questão dos protocolos para a complexidade, mas a gente já começa a trabalhar a atenção primária de saúde, e aí sim, olhando para grupos, para fornecedores e para médicos, que consigam nos provar que tem esses protocolos e que tem essas diretrizes e que servem essas diretrizes. Isso a gente está um pouco mais no começo, mas é um desafio aí e estamos colocando para rodar, tá? Tá, vou fazer mais uma última pergunta e eu vou entrar, tem muitas perguntas legais que estão fazendo. Eu achei muito interessante, porque a gente ouve em outros painéis o RH reclamando, falando, pô, é uma caixa preta, né? E vocês terem essa iniciativa de deixar um pouco mais transparente o processo. E aí eu queria entender como isso evolui, quais são os próximos passos dessa transparência. Acho que essa é a grande palavra no mercado, porque ninguém sabe direito o que está acontecendo e a gente precisa ser falar um pouco mais as verdades e estar junto. E fazer a pergunta-chave assim, e no final, vai reduzir o custo ou não vai, na tua opinião? Depois de tudo isso. A pergunta que não quer calar, né? A pergunta que não quer calar. Vamos lá. A gente está começando gestão conectada agora, né? Eu não tenho dúvida de que a participação dos médicos, das empresas estipulantes, com o conhecimento que esses médicos têm da sua população, dos seus colaboradores, dos problemas que eles têm, que essa sinergia vai ser muito importante. E que fatalmente vai ajudar a gente a fazer uma redução de sinistro, além da gente também ser mais ágil e melhor para o nosso segurado, né? Tem os dois lados da moeda. A gente ainda não tem medição disso, mas a gente acredita fortemente que a atuação e a cogestão entre empresa-cliente e a operadora é fundamental para que a gente possa ter uma redução de custo, e a gente está começando a medir isso agora. Acho que é isso. A gente tem bastante indicador, a gente tem muitos indicadores, muitas metas, e que a gente vai fazer essa medição, né? A gente vai olhar, vai fazer grupo controle, a gente vai comparar casos em que a gente atuou, que a gente não atuou, enfim, a gente ainda não tem resultados que a gente possa divulgar aqui, até porque, de fato, a gente está começando agora. Mas se você pensar no caso da Água Viva, eu deixei de ir para um PS. Não tenha dúvida. Eu estou reduzindo absurdamente a Não conta. tenha dúvida. Claro que depende de nuances que não estão no nosso controle. Sem dúvida. Se eu olhar basicamente para esse teu exemplo, por exemplo, eu posso te dizer que o custo da teleorientação versus o custo de um atendimento em pronto-socorro, ele é 4 vezes, em pronto-socorro ele é 4 vezes maior. 4 vezes maior. Então, se eu for assertivo nessa cadeia, né, nessa árvore de decisão, certamente eu vou ter o resultado que eu espero. Então, essa é a nossa convicção. Gente, acho que a gente foi cortado um pouco no tempo aqui, mas eu vou fazer umas perguntas por respeito à plateia, que acho que foram muito legais. Tem uma pergunta muito interessante. Precisamos encerrar. Eu preciso fazer duas considerações rápidas, então. Uma é como vocês remuneram o médico que está fazendo a teleorientação, como é que é esse modelo com vocês, e uma segunda é quais são as iniciativas de mudança comportamental, porque existem muitas coisas em prevenção, promoção, de saúde, que depende de comportamento que vocês precisam influenciar. O que existe? Um overview, né, para
para a gente não se estender É um muito. overview do que? Desculpa, eu não entendi. O primeiro, como vocês remuneram os médicos na Perfeito. teleorientação, e o segundo, quais ações vocês têm para ajudar o segurado a mudar comportamento Sim. para isso ter impacto no final? Sim. Em relação à remuneração, a gente hoje tem a parceria com a Docway, a gente fecha a negociação diretamente com a Docway, e a Docway remunera o médico que está fazendo fee for service, Entendi. por atendimento, por hora. Pode ser que a gente venha mudar isso? Pode. À medida que a gente começa a conectar todos os serviços, é possível que eu possa ter uma remuneração em bloco. A teleorientação, mais médico na tele, mais o médico em casa, e a gente possa fazer isso de uma forma mais gerenciada. E para prevenção e promoção de saúde, a gente tem todos os nossos programas, que a gente atende de pé e são muito parrudos, e mais a plataforma da coordenação. Então, no centro da coordenação do cuidado, a gente tem uma equipe de médicos, enfermeiras e profissionais de saúde que estão conduzindo, ligando, fazendo ligações, mandando SMS, e tentando fazer com que o segurado se conscientize e se engaje na prevenção das suas doenças e da sua saúde. Gente, desculpa não conseguir dar tempo de todas as perguntas. A gente tem...